Olá, boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos começar o capítulo de número 2. Então vamos estudar somente os 4 primeiros versículos dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós te adoramos. Deus, louvamos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra, Senhor Deus, e que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós hoje vivemos em um mundo onde a filosofia tem tomado conta de todas as coisas, de todas as áreas, inclusive da área da teologia, né? Na filosofia, cada ser humano age conforme os seus pressupostos, ou seja, conforme aquilo que ele acredita. Então, aquilo que ele defende, ele não abre mão, né? E muitas vezes não aceitamos se alguém pensa diferente de nós. Então, cada um hoje tem a sua filosofia. Temos aí a filosofia feminista, a filosofia hoje LGBT, temos aí vários tipos de filosofias. E nós podemos ver isso, né, aí em todas as áreas que nós estejamos. Por exemplo, agora que já acabou, nós podemos falar, né, eu tive contato com alguns amigos lá de Petrópolis, dizendo que algumas áreas filosóficas, algumas áreas de ideologia se uniram para colocar pessoas lá dentro que agradam ao pensamento deles. Por exemplo, foram 2 candidatos, né, que foram ali colocados, né, por partidos que defendem os grupos LGBT, né? Os grupos dos traficantes, os grupos lá, né, dos corruptos ali, né, da cidade, né, tiveram dois ex-vereadores que estavam presos, saíram agora em junho e se candidataram e se reelegeram. Por quê? Porque esses 2 dão ali algumas vantagens àquele povo. Então, as pessoas se unem em suas ideologias e acabam ali fazendo com que as suas ideias prevaleçam. A gente pode ver que numa cidade de 550 mil habitantes, onde nós dizem ter ali mais ou menos entre 180 mil a 220 mil evangélicos, né, nós colocamos a nossa mente. Nenhum desses grupos, colocou nenhum evangélico, nenhum cristão ali dentro da Câmara dos Vereadores ou, né, até mesmo ali dentro da prefeitura. E por que eu estou dizendo isso, queridos? É porque nós podemos ver que há essa comunhão, que há esse trabalho no mundo. E dentro da igreja nós não conseguimos achar a comunhão para nada, exatamente em nada. Então, o tema que eu quero propor nessa noite é como deve ser o comportamento do cristão perante a comunidade. Queridos, o texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele vai exortar aos crentes acerca disso. A preocupação de Paulo era com o pensamento mútuo que todo cristão deveria ter. Paulo aqui, ele não quer dizer que a igreja estava dividida como em Corinto, mas há 2 membros dentro da igreja que são exortados a entrarem em um comum acordo. Olha o que diz lá a carta aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo de número 2. Olha só, rogo-vos a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordamente no Senhor. Então, ou seja, estava havendo ali 2 membros
Ali estavam ali se não concordando. E o apóstolo Paulo, ele pede a eles que eles venham a entrarem em concordância no Senhor Jesus. Então, queridos, nós não sabemos aqui o que Epafrodito disse a Paulo quando acerca da igreja. Porém, é claro que Paulo detectou evidências suficientes de mau relacionamento dentro da igreja e as ambições egoístas em alguns setores da igreja, em Roma. Então, o que o apóstolo Paulo faz? Ele não queria que isso acontecesse, que isso fosse acontecer lá em Filipos. Então ele escreve aos filipenses, olha, esse tipo de coisa não pode acontecer dentro da igreja do Senhor. Então, como deve ser o comportamento do cristão dentro da comunidade? Olha o que diz o versículo de número 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Então, queridos, a primeira coisa que o comportamento do cristão dentro de uma comunidade, ele tem que ser unidos na mesma fé, unidos na fé e na consolação do amor. Então, agora, os nossos pressupostos, eles vão cair por terra. Nós vamos viver na comunhão da mesma fé em Cristo. Olha, se eu tenho um pensamento A, um pensamento B, e o meu irmão tem um pensamento C e D, agora essas diferenças acabam. Não é aqui uma diferença esportiva, né, de um clube de futebol que vai me separar do meu irmão. Não é um pensamento que eu tenho diferente dele que vai me separar dele. Por quê? Porque o nosso pensamento está em uma só coisa, está em um só local, está em um só objetivo, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele ensina isso quando ele diz, olha, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o apóstolo Paulo está querendo ensinar isso. Olha, nós não vivemos mais os nossos pressupostos, aquilo que nós achamos ou pensamos. Agora, nós vivemos aquilo que Cristo pensa, aquilo que Cristo viveu, aquilo que Cristo nos ensinou. Então, queridos, é isso, né? Esse versículo 1 é a base para uma exortação, tanto do versículo 2 quanto do versículo 4. Então, ou seja, esses resultados da consolação de amor deve ser evidente na vida do crente. Então, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui esse primeiro e o segundo e o quarto versículo, ele vai mostrar isso. Olha, isso tem que ser praticado, isso tem que ser colocado. A consolação de amor, ou seja, deve ser evidentes na vida do crente. O crente, ele deve consolar o outro em amor, em misericórdia. E Paulo vai apelar aqui para o amor de Cristo para com os crentes, e que nós temos que imitar. O que Cristo fez por nós? Cristo se esvaziou, ele esvaziou-se de si mesmo, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão por nós. Então, agora nós também temos que abrir mão dos nossos pressupostos, temos que abrir mão das nossas ideias, dos nossos pensamentos, em prol da igreja de Cristo Jesus. Dar a vida uns pelos outros, o que Cristo fez. Então, a tradução também aqui, ela poderia ser um relacionamento produzido pelo Espírito Santo. É um relacionamento que é produzido pelo Espírito de Deus. Nós não podemos dizer que temos o Espírito Santo de Deus se nós não temos comunhão uns com os outros. Se nós odiamos o nosso irmão, Tiago fala que quem fala que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui é exatamente isso. Que como cristãos, nós temos que ter um bom relacionamento. Um relacionamento que é produzido pelo Espírito Santo. Então, Paulo, ele quer lembrar que o verdadeiro cristão, ele vive em comunhão, porque ele tem o Espírito Santo e que domina a sua vida. O verdadeiro cristão tem um coração cheio de amor, de afeto e de misericórdia. E não é somente por um grupo, ele tem isso por todos. Porque amar aqueles que nos amam é simples, é fácil, o Senhor Jesus diz isso. Mas e amar aqueles que nos perseguem, ou aqueles, por exemplo, que nós não temos tanta afinidade? É isso
o que o apóstolo Paulo está dizendo, que o verdadeiro cristão, ele tem amor por todos, até mesmo por aquele que está caído, aquele que está na sarjeta, aquele que está afastado. O nosso amor, ele tem que ser por todos. E aí ele vai falar aqui, entranhados de afeto e misericórdia. Essa palavra entranhado aqui quer dizer enraizado, íntimo, né? Um afeto devotado, um afeto dedicado. Então o apóstolo Paulo fala, olha, que se há entranhado de afeto e misericórdia, ou seja, se você é devotado, se você é dedicado à misericórdia, o que sentimos por Cristo tem que ser visto no amor ao próximo. Então é no amor ao próximo que nós temos que demonstrar aquilo que nós sentimos por Cristo. É por isso que Tiago fala, se você fala que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentira. Porque o fato, nós só conseguimos mostrar que realmente amamos a Cristo quando nós conseguimos amar o nosso próximo e dar demonstrações deste amor. No versículo de número 2 diz assim, completai a minha alegria, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então aqui, Paulo, ele vai fazer uma súplica particular. Olha, completai a minha alegria. No versículo de número 1, o apóstolo Paulo vai dizer, se há, né? Ele vai dizer, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, será que tem isso? Se houver isso, então completem agora a minha alegria. Agora completem a minha alegria. Paulo agora, ele quer que eles deem um passo a mais. Paulo quer agora que, já que eles estão fazendo isso, então agora deem um passo a mais. E o que é esse passo a mais? Pensais a mesma coisa. Que a igreja viva e pense a mesma coisa. Paulo dá uma ênfase muito forte na comunhão. No capítulo 1, o versículo de número 27, um pouquinho acima foi o texto que nós estudamos na semana passada, Paulo diz, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então o apóstolo Paulo vai dar ênfase nessa colocação, né? Paulo vai dizer, olha, vocês querem me fazer feliz? Sejam unidos, tenham comunhão uns com os outros. Esse é o sonho de todos os pastores hoje, né? E já era o sonho do apóstolo Paulo, de uma igreja que só olhasse para Cristo, de uma igreja que vivesse para Cristo, de uma igreja que abrisse mão dos seus pressupostos, que abrisse mão, né, do seu eu em prol do outro. Esse era o sonho do apóstolo Paulo e também é o sonho hoje de qualquer um pastor. Então, queridos, que como nós vemos aqui no versículo de número 4 da Epístola de Filipenses, no capítulo 1, o versículo 4, diz assim, ó, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. Paulo já se alegrava com aquela igreja. Agora Paulo diz assim, olha, vocês querem completar a minha alegria? Vocês querem fazer o meu coração transbordar? Paulo está dizendo, olha, permita-me ouvir, estando eu perto ou estando eu longe, que vocês tendem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Queridos, o que o apóstolo Paulo quer aqui? Ele deu diretrizes para aquela igreja. E agora ele queria que aquela igreja seguisse as suas diretrizes. Aquilo que ele colocou, que Cristo o direcionou, que ele tirou da diretriz de Cristo. Como ele diz, olha, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, olha, tome isso para a sua vida. Muitas vezes os pastores colocam um ideal para a vida da igreja. Por exemplo, eu estou aqui há 4 anos lutando por um ideal, que é o ideal de comunhão, que a igreja seja só uma, que nós amemos uns aos outros, tanto na congregação quanto primeira igreja. É a luta de todos os pastores. Mas muitas vezes os pastores colocam algumas ideias
e tem sempre aqueles que são contrários, e que não somente são contrários, mas ao invés de dizer, olha, é a palavra de Deus para a minha vida, eu não concordo com isso, mas eu vou fazer. Mas não, fazem tudo para que as coisas não funcionem, para que dê errado, para que a coisa não caminhe. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo quer é uma igreja que pense, que olhem para o mesmo local. Ou seja, o conselho decidiu isso, o pastor decidiu isso, então nós vamos fazer isso, porque isso é bênção de Deus para a nossa vida. Nós não vamos discutir, nós não vamos questionar, apesar de eu achar que possa ser diferente, eu tenho o meu ponto de vista, mas eu vou acatar esse ponto de vista, porque se Deus colocou no coração desses homens que é dessa forma, eu vou agir dessa forma. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui para essa igreja, que a igreja tenha o mesmo ânimo, o mesmo pensamento, pensando a mesma coisa. E aí ele vai dizer, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Isso aqui é muito difícil. O que o apóstolo Paulo ele vai falar acerca do amor fraternal e também da humildade, que nós possamos não nos considerar melhor do que o outro, mas que nós possamos também nos humilhar, ser humilde, considerando os outros superiores a nós. Infelizmente hoje na igreja tem aqueles que se acham superior, eu sou, e lá naquela igreja provavelmente já estava acontecendo isso. Não, eu sou melhor, eu tenho um estudo melhor, eu conheço mais. Então, ou seja, aqui nessa igreja ninguém tem mais conhecimento do que eu, então eu sou, as pessoas precisam de mim, a igreja precisa de mim. Não, queridos, a igreja não precisa de você, a igreja não precisa de mim, a igreja precisa de Cristo. A igreja precisa do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus veio nos ensinar aqui nesse mundo, é que não há ninguém nesse mundo que é melhor do que ninguém. Há aqui nesse mundo pessoas que possam ter um pouco a mais de conhecimento, mas somos todos iguais, porque Cristo, ele se fez igual a nós, sendo ele Deus, se fez homem. Sendo ele todo poderoso, se fez carne. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, aqui não tem quem tem faculdade, aqui não tem doutor, aqui não tem nada. Somos todos iguais e temos que pensar igual. Não pensar em nós mesmos, não pensar no que eu acho ou no meu achonto. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um de vós superior a vós mesmos. Por isso que o Senhor Jesus se colocou como servo, lavando os pés dos seus discípulos. Ele, sendo Deus, fez com que, se colocando ali em igualdade a eles, se fazendo ali de humilde, mostrando que ele também era servo naquele momento. Mesmo sendo Deus, ele se fez servo. E é isso, queridos, que nós temos que aprender. E aí ele vai terminar. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o qual é dos outros. Então, queridos, que nós possamos ter isso em nosso coração, que nós possamos não pensar somente em nós, mas pensar também, e o próximo? O que nós temos feito pelo nosso próximo? Então, queridos, eu queria deixar aqui essa noite, para que nós venhamos a ter isso no coração. Eu desejo também isso para essa igreja, que todos sejam unidos pela mesma fé. É o desejo que o apóstolo Paulo tinha para a igreja aos Filipenses. É o mesmo desejo que eu tenho no coração, que eu tenho certeza que os pastores da primeira igreja têm, como o conselho também tem. A ideia de que todos sejam unidos pela mesma fé. Que nós venhamos a buscar o mesmo objetivo, que é levarmos vidas até a Cristo. É para levarmos essa palavra de salvação para todos aqueles que estão espalhados, não somente em Senador Canedo, mas no nosso estado, no nosso país e até, quem sabe, o mundo. Uma igreja que não viva para si mesma e nem para o homem, mas vivam para Cristo. É por isso que em uma cidade onde tem 550 mil habitantes, quase 200 mil são evangélicos, mas que não conseguem fazer a diferença em nada, porque cada um pensa em si. Cada um pensa na sua denominação, cada um pensa na sua crença, cada um acha que tem um Deus diferente, um Cristo diferente. Queridos, que nós não venhamos a pensar dessa forma, que nós venhamos a pensar no reino, vivermos para o reino de Deus, que possamos dar evidências dessa comunhão,
a mesma evidência que o apóstolo Paulo quer aqui de comunhão, que nós possamos dar evidências dessa comunhão, membros que vêm e vão, e muitas vezes não lutamos, não perguntamos, não oramos. Os membros chegam na igreja e vão embora, e quando nós achamos, ele foi embora porque tinha que ir, não era para estar aqui, nunca foi crente, nunca se converteu. A gente aponta o dedo para o erro do irmão, mas somos incapazes de orar, de botar o joelho no chão e de irmos atrás e dizer: irmão, você é membro dessa igreja, você faz falta ao corpo da igreja. Mas eu não valho nada, não, mas você faz falta lá na igreja. Nós precisamos do irmão lá, volte para a casa do Senhor. Mas muitas vezes não, nós nos conformamos, a pessoa sai e vai embora e nós não estamos nem aí. Então, queridos, que possamos agir, que nós possamos ser mais solidários uns com os outros, nós possamos agir a partir de hoje com mais misericórdia, não desistir de pessoas. Nós temos que crer que o Espírito Santo ele vai regenerar pessoas, porque quem regenera é o Espírito Santo. A nossa obra, aquilo que temos que fazer é levar a palavra, é mostrar a palavra, é não desistir, é orar, é botar o joelho no chão. E por isso temos que lutar, temos que viver essa fé cristã, essa fé evangélica. E que, queridos, que haja em nossas vidas mais amor, mais afeto e mais misericórdia por cada um. Que o Espírito Santo de Deus possa nos auxiliar, fazendo isso, trazendo esse amor às nossas vidas, para que possamos fazer a diferença no mundo. Ok? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te adoramos, ó Deus, louvamos o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa noite, podemos estar na tua presença e ouvindo a tua palavra. E onde quer, ó Deus, que estejam as pessoas que irão ouvir dessa palavra, que nós possamos rever os nossos conceitos como cristãos e possamos, ó Deus, fazer valer a tua palavra em nós, que o teu Espírito age em nós, que o nosso eu venha a diminuir, para que o Senhor venha a crescer para a glória do teu nome. Assim eu oro, agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo muito que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, fique com Deus, até mais.